Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar e meditar no capítulo 29. Antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui levando a sua palavra. Que o Senhor me dê sabedoria e entendimento para explicar a tua palavra. E que cada pessoa que esteja vendo e ouvindo esse vídeo, ela possa cada dia mais ter interesse em ouvir a sua palavra, em aprender e conhecer a história dos nossos antepassados, a história dos antepassados de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, me dê sabedoria nesta hora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver aqui o capítulo 29. Nós vimos que no capítulo anterior, Jacó, ele engana seu irmão e seu pai, porque ele quer a bênção de seu pai, né? Ele se veste como se fosse Esaú, faz um ensopado para ele, um ensopado de lentilhas, e ele engana-se passando por Esaú para receber a bênção. Ele recebe a bênção, mas esse plano ele é desmascarado. Esaú sabe, né? Porque o pai dele também descobre que não foi Esaú que recebeu a bênção, mas sim Jacó. E aí se torna um conflito entre eles. Esaú diz que quando o pai dele falecesse, morresse, ele ia matar Jacó. Então a mãe, Rebeca, chega para Jacó e pede para Jacó ir embora, para que ele fosse morar lá na região de Ur dos Caldeus, na terra de Harã, onde estava a parentela dela, para que assim ele pudesse lá conhecer sua noiva e também se afastar do ambiente familiar, porque Esaú se encontrava com muita raiva de Jacó. E assim ele toma essa decisão. E nós vimos no final do capítulo 28 que ele, na viagem, né, ele tem um sonho, ele pede a Deus que Deus o proteja. E aqui, no começo do capítulo 29, nós vamos ver quando ele chega já na terra de Harã. Então diz assim: pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: somos de Harã. Perguntou-lhes Jacó: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bem. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente dela, parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para sua casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem,
Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é o que te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Versículo 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse a Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dá-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, e para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então aqui nós vemos que Jacó, ele chega naquela região, uma região onde tem um poço, e encontra alguns pastores com algumas ovelhas próximo àquele poço. E ele pergunta a eles: de onde sois? E eles respondem, né? Somos de Arã. Ora, Arã é a terra da região de Ur dos Caldeus, onde morava a família de Rebeca, mãe de Jacó. Então Jacó disse: pronto, cheguei no lugar certo, é aqui. Aí ele pergunta: vocês conhecem Labão? Aí eles dizem: sim, conhecemos. E ele pergunta: ele está bem? Eles respondem: sim, ele está bem. Inclusive, Raquel, sua filha, está vindo aí com um rebanho para dar água para o seu rebanho. E assim, quando eles estavam se falando, aparece Raquel com um rebanho. E quando Jacó põe os olhos em Raquel, ele se apaixona por ela. Ou seja, então o momento mais notável nesse encontro, né, é a chegada de Raquel, a filha de Labão, tio de Jacó. E Raquel, bela e graciosa, vem ao poço para abastecer os rebanhos de seu pai. E aqui diz que esse encontro, né, é um encontro que a gente vê que houve uma atração de Jacó para com Rebeca. Ou seja, Jacó experimentou amor à primeira vista. Assim que ele colocou os olhos em Raquel, ele se apaixona por ela, né? Então, a história de Jacó e Raquel é um exemplo vívido de amor à primeira vista. Isso nos lembra que o amor e a atração fazem parte da experiência humana. É um lembrete de que, mesmo em meio a desafios e jornadas difíceis, a vida muitas vezes faz com que haja esses momentos de encontro. Deus, às vezes, promove encontro entre pessoas. E ali aquele encontro tinha que ser, porque Deus queria que fosse cumprida a promessa, que a sua linhagem, a descendência de Abraão fosse cumprida. Então ele colocou aquela Raquel ali naquele lugar, porque tinha que ser cumprida a promessa que Deus tinha dito a Abraão.
Então Jacó, quando ele vê Raquel, ele se apaixona por ela e agora decide mostrar a sua força, né? Ao mover a pedra que cobria a boca do poço. Assim ele retira a pedra do poço para retirar a água e dá água aos rebanhos de Raquel, né? Então esse gesto simbólico pode ser interpretado como um sinal de determinação de Jacó, né, em conquistar o coração de Raquel e a sua disposição para superar obstáculos em seu caminho. Ou seja, ele quis demonstrar um interesse por ela, né? Porque de imediato ele já faz algo para ela em retirar a água para dar ao seu rebanho. Então, essa passagem aqui já é o cumprimento da promessa de Deus, né? Porque aqui Jacó está vendo a sua futura esposa. E aí, quando ela se encontra com ele, ela vai lá comunicar ao seu pai, né? Que tinha se encontrado com seu primo, filho de Rebeca, irmã de Labão. Então ela vai lá contar para Labão. No versículo 13 diz assim: tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E aqui diz que Jacó ficou mais ou menos um mês ali, né? Depois Labão chega para Jacó e pergunta para ele: qual será o teu salário para que me sirva aqui? Ou seja, Jacó estava ali na casa de Labão, mas Labão queria que ele trabalhasse. Então ele pergunta: qual é o teu salário? E o que é que Jacó responde? Diz: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor eu te dar você como esposo para ela do que um homem estranho, né? E assim é feito um trato. Então fica certo que durante 7 anos Jacó iria trabalhar para Labão. E assim acontece. Só que essa narrativa de Jacó trabalhando por Raquel, isso nos mostra que é um exemplo fascinante de como o amor pode ser uma motivação poderosa, né? E como as ações humanas podem ter consequências surpreendentes, porque aqui Jacó, por amor a Raquel, ele se submete a trabalhar durante 7 anos, para depois de 7 anos ele ter Raquel como sua esposa. Só que depois de 7 anos, quando chega o combinado para Jacó pensando que ia se casar com Raquel, ele tem uma surpresa, porque aqui a partir do versículo 21, o que é que acontece? O seu pai, o pai de Raquel, Labão, usando de astúcia, né, ele substitui Raquel por sua irmã Lia, mais velha. E aí, como as noivas naquela época tinham o costume de serem cobertas, ali ela vai, ali durante a noite, na noite de núpcias, né? Jacó que estava na escuridão, não percebeu a troca até a manhã seguinte. Então, essa reviravolta nos lembra que a vida está repleta de enganos e desafios. Então, isso ilustra a importância da transparência nas relações humanas, pois a falta dela pode levar a mal-entendidos, né? Assim foi como o sogro dele, Labão, usou de astúcia para com Jacó e enganou Jacó. Mas se nós vamos ver, Jacó também tinha enganado o seu irmão. Então é como se agora ele estava recebendo a mesma coisa que ele tinha feito, né? Ele usou de astúcia para com seu irmão. E aqui
Labão estava usando de astúcia, o futuro sogro dele estava usando de astúcia para com ele, estava usando de engano. Então, quando ele descobre, o seu sogro, Labão, diz que é um costume local que a mais velha não pode, a mais nova não pode se casar antes da mais velha. Então, a mais velha, Lia, por isso que ele tinha colocado Lia, porque ela era mais velha, né? Mas ele faz um novo acordo com Jacó. Se você ainda quiser Raquel, você ainda vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então, esse episódio, né, nos ensina sobre a complexidade do amor, porque aqui nós vemos que Jacó amava verdadeiramente a Raquel. É tanto que ele aceita mais 7 anos de trabalho para que tenha Raquel como sua esposa. Então, por seu profundo amor por Raquel, ele aceita trabalhar um total de 14 anos por ela, né? Então, sua paciência e determinação, nós vemos aqui que são notáveis, né? E isso nos vai refletir sobre o verdadeiro amor, né? Porque muitas vezes envolve sacrifícios e compromissos. Então, Jacó sentia amor verdadeiro por Raquel, porque mais 7 anos ele se submete a trabalhar para que no final ele possa vir a se casar com Raquel. Mas enquanto isso, surge uma rivalidade entre Lia e Raquel. E a gente vê que Lia ela recebe de Deus o dom da fertilidade. Ela começa a ficar fértil e ela começa a ter filhos, porque diz aqui no versículo 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ou seja, Deus a fez fecunda. Então, Deus dá a ela a fecundidade, né? E ela começa a engravidar e a dar filhos para Jacó. E nesse tempo ela teve 4 filhos. Aqui no versículo 21 ao 35 diz que ela concebeu 4 filhos, que foram Rúben, Simeão, Levi e Judá. Então aqui nós vemos que Raquel ficou estéril, enquanto que Lia começou a ter filhos. Mas aqui, o que esse capítulo 29 pode nos mostrar, né? Que, primeiro, nós vimos aqui a persistência e a paciência de Jacó. Ele tinha perseverança, porque trabalhar durante 14 anos para ter Raquel, como isso, ficar com Raquel, ou seja, para esperar por Raquel, isso demonstra que ele trabalhou 14 anos para conquistar o amor de Raquel, demonstrando paciência e determinação. Isso nos mostra que nós devemos, mesmo enfrentando desafios, quando nós enfrentarmos desafio, nós temos que ter perseverança, seja na carreira, seja em busca dos nossos objetivos, né? Nós temos que orar a Deus por força interior para nós continuarmos avançando. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis, nós temos que perseverar. Assim como Jacó perseverou para ter o amor de Raquel, nós temos que perseverar, seja por qualquer motivo. Aqui foi pela sua esposa, né? Mas nós temos que perseverar por qualquer motivo, nós temos que perseverar na nossa caminhada cristã. Nós temos que andar por fé e não por vista. Então, nós temos que perseverar na nossa fé. Outra lição que nós vemos, que mesmo havendo rivalidade entre Lia e Raquel, nós temos que orar por sabedoria e paciência para lutar com conflitos, né, e rivalidades, às vezes, né, da nossa própria família.
Aqui existia rivalidade entre Lia e Raquel. E aqui nós vimos que Deus, por causa do desprezo que tinham por Lia, por ela não ser amada por Jacó, Deus dá a ela o dom da fecundidade. E ela é uma pessoa que tem vários filhos, né? Deus a recompensa. Então nós temos que orar a Deus também. Quando nós formos desprezados, quando nós estivermos sendo desprezados, passando por alguma dificuldade, nós temos que orar a Deus para que Deus também nos recompense. Amém?